Dever doméstico, levar o lixo lá fora, recolher, né, sujeira do cachorro, dar comida para o cachorro, dever doméstico. Dever conjugal, o que vocês acham que é dever conjugal? Relacionamento. Que começa como? Começa quando? Começa como? Em muitos casamentos, as pessoas estão casadas, mas não estão juntas. Há muito tempo. Estão casadas, às vezes oficialmente casadas, mas não estão juntas há muito tempo. E no nosso casamento, nós precisamos estar juntos e misturados, como é a expressão aí brincante que se fala, né? Junto e misturado. Não dá para separar quem é quem nessa relação. Muito embora o Fernando seja bem diferente de mim, ele seja ele mesmo e eu sou eu, a gente anda sempre muito misturado. E é como ele disse, às vezes a gente termina o dia e fala, ai, estou morrendo de saudade de você. Mas aí os filhos falam, mãe, mas esse cara o dia inteiro junto. Não, o dia inteiro junto não. A gente estava perto, mas a gente não estava junto, do jeito que a gente queria estar junto. E nós queremos dizer para vocês que quando nós tratamos esses assuntos, nós tratamos com muita responsabilidade e temor diante de Deus. Porque nós não tratamos isso com leviandade. Eu falei num dos encontros que falar de sexualidade, falar de intimidade no casamento, a gente tem no nosso coração de que isso é uma área de grande sofrimento para as pessoas. De grande sofrimento. Onde a gente não acerta em tudo, onde a gente não sabe, não vem com receita, com manual, ponto 1, ponto 2. A gente vai aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo com a vida e a gente olha para trás e vê o quanto a gente já fez de burrada, de coisa errada. A gente se entristece com algumas coisas que já aconteceram, mas com Cristo a gente olha para frente, a gente mira no alvo, naquilo que a gente deseja ser, naquilo que a gente deseja alcançar. Vamos falar esse versículo juntos? Eu vou falar 1, 2 e 3 e já, e a gente fala, tá bom? 1, 2 e 3 e já. Não se recusem um ao outro, exceto por um consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. 1 Coríntios. É um bom versículo para a gente memorizar, como casal. Põe na geladeira, põe perto do fogão, onde seu marido vai ficar bastante tempo, porque hoje ele vai aprender que, assim, para os deveres conjugais, é importante cumprir pelo menos um pouco da lista. Coitado do meu marido, gastou um dos dias do feriado pendurando quadro. Aí ele ia pôr um quadro e eu falava, não, aqui não, esse aqui não tá bom, tá bom. Carregava o quadro de volta, pegava outro. Eu falei, não, esse aqui não, esse tem que ir em outro lugar, tá bom. Mas eu quero pôr um quadro. Não, eu falei, esse quadro que você escolheu é horrível, não dá. Tira esse quadro. Aí ele carregava o quadro para lá, o quadro para cá. Enfim, passou o dia carregando o quadro, pendurando o quadro, tirando o quadro. Algumas coisas ficaram tortas, a gente vai ter que tirar, arrumar, né? Ele media, eu media, a gente falou, agora está perfeito o negócio. Quando a gente põe o negócio ficava torto, eu falei, Nando, não dá. Não, está bom assim, não está, porque está perto da pia, onde eu mais passo o tempo. Se eu ficar olhando esse trem torto, eu vou ficar muito brava, eu vou ficar irritada, não vai dar certo. Vamos ter que consertar isso daí. Isso é o lado doméstico, que pode ter uma função no nosso relacionamento conjugal. As tarefas domésticas, quando elas assumem um caráter de brincadeira, de estar juntos, vamos fazer isso juntos, vamos pendurar os quadros juntos, vamos fazer comida juntos, vamos cuidar do jardim juntos, vamos fazer um concerto, vamos pintar a parede juntos. Se isso é feito para estar juntos, já vai preparando para o momento de cumprir as outras tarefas. Porque você já fez isso junto, você entendeu? Aquela limonada que você levou o cafezinho, aquela coisa que vocês fizeram juntos, sentaram na soleira da porta, todo mundo cansado, falava, outro tempo era bem mais fácil, né? A gente fazia tudo, estava num fogo danado, hoje em dia a gente assim precisa, né, já está quase, mas vamos lá, vamos terminar o dia, ainda tem as tarefas conjugais.
É interessante que as pessoas fora da igreja, elas pensam que os cristãos, eles têm uma vida sexual muito, como é que se diz? Desprazerosa. Eles acham também que a Bíblia é um livro que nos ensina a fugir de sexo. E a gente vai lendo, e está lendo Paulo, hein, gente? A gente não está lendo João. João é mais filhinhos, benzinhos, vem cá, meu bem, né? Mas Paulo não, Paulo é Paulo. Mas ele está falando aqui de deveres conjugais. Ele está falando, não pode. Ele não está dizendo uma opção. Eu acho que vocês não deviam. Ele está dizendo o quê, gente? Não se recusem um ao outro, exceto para oração. Esse versículo, não se recusar um ao outro, é colocar a vida sexual, a intimidade de casal como prioridade, não é opção, é prioridade. Prioridade. Veja que Paulo está colocando que isso é uma prioridade para o casal que antecede a oração. Você pode fazer isso, de se separar um tempo, de ficar em jejum ou alguma coisa assim, mas ele está dizendo, não pode ser por muito tempo, porque tem que ser uma concessão, é um tempo rápido de oração. A gente já fez isso também para orar, de ficarmos, mas assim, a gente ficou talvez sem a nossa intimidade, mas nunca a gente ficou separado, nunca ficou um longe do outro. Muitos casais estão casados e estão juntos, estão casados, mas estão separados fisicamente. Às vezes, alguns casais, já conhecemos casais que estão casados, mas ainda não se separaram dos pais. Mulheres que ainda são ligadas às mães. Homens que ainda estão ligados às mães, ao pai, à mãe. E eu não estou falando de casalzinho de 2, 3 anos de casado. Estou falando de gente que já é casada há 20 anos. Mas tem que ver mamãe todo dia. Tem que perguntar para o papai se ele deixa. Você está casado, você tem que estar junto do seu marido. E você está casado, você tem que estar junto da sua mulher. Não é da sua mãe. A sua mãe casou com seu pai. E se o casamento deles não está bom, ensina como pode ficar melhor. E deixa os velhinhos lá felizes. Larga a mão de ficar na casa deles para jantar, para almoçar, para jantar. Se você não sabe cozinhar, compra comida fora. Mas é na sua casa. Compra marmita, arruma a mesa e serve para a sua família. Não é para ficar comendo na casa da sua mãe no almoço, na janta. No domingo, tem aquele lance gostoso de reunir família. Tudo bem. Mas é domingo. E às vezes é bom que não seja todo domingo, porque se todo domingo começa as encrencas também dentro da família. De vez em quando é bom apartar, para a gente sentir saudade das pessoas. Fica vendo todo dia, começa a encrencar. O casal cristão precisa casar e se separar dos pais. O Fernando, quando fez o casamento da nossa filha mais nova, foi muito legal, porque ele falou, olha, a Bíblia diz, lá está lá em Gênesis, que deixará o pai, o homem deixará o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher. Não está falando para abandonar os pais. É para deixar. Deixar e abandonar é diferente. Abandonar, eu não quero nem ver meus pais. Para morrer, para ficar doente, que eu não quero ligar. Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que muitos casais continuam vivendo na casa dos pais. E vai dormir em casa. E aí não sabe por que o casamento não está dando certo. Não está dando certo porque vocês não estão casados ainda. No dia que casar de verdade, começa a melhorar. Outra coisa que tem separado fisicamente é as demandas de trabalho. E eu sei que, às vezes, para você manter o seu trabalho, e isso serve para homens e para mulheres, você acaba trabalhando mais horas do que você tinha se contratado,
tinha acertado no seu contrato. E se você não vai, você corre o risco de ser mandado embora. E se o marido está desempregado, então a mulher se sente na obrigação de trabalhar mais ainda para manter o trabalho. E às vezes o marido faz a mesma coisa, porque ele sabe que a mulher quer viajar nas férias, comprar não sei o quê, e ela gasta R$ 500 por semana no cabeleireiro. Então aí ele dando a trabalhar e fazer um monte de coisa. A gente precisa lembrar que assim, o Senhor é o Senhor do Salmo 127, que supre as nossas necessidades. A gente tem que saber o limite aonde a gente vai chegar em termos de trabalho, porque senão a gente vai, de fato, afetar o nosso casamento. A gente vai ficar separado uns do outro, porque ele fica mais trabalhando, ou ela fica mais trabalhando, do que estar junto na família, do que um estar com o outro. Eu não estou dizendo que a gente está endossando a preguiça. Não, nós não vamos aceitar esse trabalho, não, porque nós estamos ficando tanto precisando ficar junto. Aí também aí não dá. E quem vai pagar as contas, que jeito? Tem que trabalhar. Mas a gente tem que entender qual é o limite que a gente pode ir. Opa, eu preciso de tempo para ficar com o meu marido. Eu preciso de tempo para ficar com os filhos. Nós precisamos ficar juntos com os nossos filhos. E não é só com os filhos, é só com o marido ou só com a esposa. Porque também os filhos podem ser uma distração do casal. Eu não estou querendo resolver minha relação com meu marido, então eu trago os filhos junto aqui. Porque enquanto eles estão bagunçando, brincando aqui, eu não tenho que enfrentar o meu marido. Mas Paulo está dizendo que é para ficar os dois juntos, e não é com o filho no meio dormindo na sua cama, não. Dormindo no seu quarto, toda hora impertinando você. É com o seu marido. E se a relação não está boa, quebra o pau, não precisa brigar, bater, jogar cadeira, senão cristão não faz isso. Gente, fecha a porta do quarto e fala, vem cá, meu bem, vamos conversar. Sempre tem que ter um vem cá, meu bem. Tem que falar, acerta o passo para poder estar junto. Não só casado, mas junto, vivendo junto. O nascimento dos filhos, como eu falei, gente, os filhos são uma bênção. Mas quando eles chegam, a gente não está preparado para ter filho. Tem casais aqui que os filhos já são adolescentes, agora já estão peritos em cuidar de criança, porque os filhos já são adolescentes, você já está sobrevivendo à adolescência deles, é porque você já está tirando quase um diploma. Mas tem crianças que estão chegando e os pais não estão preparados. E então, isso daí acaba com muitos casamentos. Acaba sim, porque ninguém veio com manual para saber como lida com os filhos. E aí acaba transferindo o amor que tinha que ter pelo marido para o baby. E aí o baby vira o rei da casa. A beiba também vira o rei da casa, a rainha da casa. Os filhos são herança do Senhor. Não foi você que arrumou eles. Deus deu para que eles pudessem completar a família. Mas a família é você e seu marido. Porque seus babies pequenininhos, vão bater asa, já já. Eles vão sair de casa. E outro momento da vida do casal é quando os filhos saem de casa. E aí você enfrenta o ninho vazio. Eu lembro quando a nossa filha casou e veio gente perguntar, vocês vão passar por uma fase difícil agora, com o ninho vazio. Eu falei, gente, eu não vi a hora do meu ninho ficar vazio. O ninho sempre cheio de gente, porque além dos filhos, vem os amigos da igreja, as pessoas que a gente cuida. O nosso ninho estava sempre cheio. Aí eu falei para o Fernando, antes que esse ninho encha de novo, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o ninho vazio. Agora, sabe por que o ninho tem essa sensação de ninho vazio? Quando o casal não construiu essa amizade. Quando não construiu essa intimidade. É claro que eu gosto quando os meus filhos vêm. Quando os netos vêm, elas dominam. Elas mandam na gente o tempo todo. Vovó, por que você pôs isso no nosso quarto? E eu falei, vocês não vão mais dormir no quarto da vovó, porque vocês já estão crescendo. A vovó arrumou um quarto de princesas para vocês. Ficaram felizes da vida. Agora também não posso pôr um chinelo naquele quarto, porque ela fala, vovó, o quarto de princesa não é para ter coisa de adulto. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que esvaziar o armário toda vez que ela vier me visitar, porque ela entendeu que o quarto é dela mesmo. Enfim, essa é a nossa Bebel.
Mas os casais que passam por esse ninho vazio é porque não cuidou do relacionamento, não fez o dever de casa. Outra coisa que causa separação é a separação intelectual. Intelectual, não estou falando para você se tornar um intelectual. Eu estou falando que algumas pessoas estacionam na vida enquanto outras crescem. Já viu isso acontecer com alguns casais? Um se desenvolveu, foi trabalhar, comprou um pequeno negócio, montou uma barraquinha na feira, começou a desenvolver, e a mulher ficou em casa, fazendo nada, só lá, assistindo TV. E a gente fala, filha, vai junto lá, ajudar na barraquinha do seu marido, fica lá, filha. Vai, não vai. A criatura ficou estacionada. Um cresce e o outro fica para trás. Um foi trabalhar, estudar, não sei o quê, e a mulher ficou. A gente já passou por muitas situações assim, onde a gente via isso acontecendo, a gente chamava e falava, filha, seu marido está fazendo isso, vai fazer junto. Aproveita esse tempo, seus filhos são adolescentes, não precisa mais você estar ficando... Ah, mas eu tenho que estar lá, porque a fulaninha... Não, a fulaninha pega ônibus, ela vai. Ah, não, mas eu não posso, porque senão a fulaninha eu tenho que esquentar a comida. Não, ensina a ligar o micro-ondas, a botar a comida lá, trazer a comida. Ensina os seus filhos a serem independentes. Por quê? Se você não crescer junto, se vocês não crescerem juntos, um vai ficar para trás. E isso daí pesa no casamento. Então, no nosso casamento, como é que nós fizemos? Teve época quando o Fernando foi fazer o mestrado, e eu não podia fazer nada, porque eu tinha que ficar com as crianças, eu tinha que cuidar. Mas quando ele terminou, ele falou, agora é a sua vez. Eu voltei para a minha carreira. Eu fui terminar, fui estudar, fui fazer. Quando eu fiz, eu falei, Nando, agora é você. Agora vai você. Aí o Fernando foi fazer isso, fazer aquilo. Aí ele falou, agora é você. Agora vai você. Mas o casal tem que fazer isso. Eu vejo muitas mulheres onde hoje está invertendo. Aquilo que acontecia antes, sabe? Lá em 1930, 40, 50, que os homens... seguiam com a carreira, iam trabalhar, não estava nem aí com a mulher, a pobre da mulher ficava que nem a Amélia lá lavando. Hoje inverteu. As mulheres estão subindo na vida, crescendo, comandando tudo, e os homens estão ficando. Meu amigo, acorda. Vai cuidar da sua vida. Vai ser o que você tem que ser. Volta a estudar, volta a trabalhar, fazer academia, correr, andar, faz uma horta dentro de casa, leva os cachorros. Faça alguma coisa, não fique esperando a vida acontecer para você. Um cresce e o outro fica para trás. Às vezes a gente acha que ficar para trás, a gente quer dar um nome para isso, uma coisa bonita. Não, eu estou deixando... Eu conversei com um moço, um jovem, né? E a mulher dele terminou a faculdade, ela terminou a faculdade, eu falei, agora você tem que terminar a sua faculdade. Não, ela vai fazer uma pós-graduação, filho, você tem que terminar a sua faculdade. Sua mulher terminou, agora é a sua vez. Você quer que eu fale isso para ela? Traz aqui que eu não tenho problema nenhum. Não, porque eu sou assim mesmo, abnegado, sabe? Eu só penso nela. Falei, tá bom, vamos contar quantos dias dura isso. Quantos anos esse casamento dura? Porque não pode, tem que ser equilibrado. A mulher está perdendo peso, vai junto, vai caminhar junto. O homem está estudando, começa você também. Ó, amor, quando você terminar seu curso, vou fazer o meu. Não importa se é corte, costura, bordado, faça o que você quiser fazer. Mas não pode estacionar, o casal tem que estar junto. Não pode estar só casado, tem que estar junto. Tá? É o machismo ao inverso. Então, não queremos isso. Isso daí não foi proveitoso. A gente não quer pegar a mesma moeda e repetir. A separação afetiva. Às vezes a gente, como eu falei, tem casais que ainda estão casados e ainda moram na casa dos pais. Mesmo morando na própria casa, tudo que é decidido, quem papai e mamãe que decide. E às vezes a gente traz maus hábitos para a nossa vida. Eu já vi casais também que assim, se comunicam agredindo. Ô, sua gorda, vem cá. Ô, mulamba, não sei o quê.
A gente está ouvindo aquilo, será que eles estão brincando assim? Ai, vai seu grosso, seu velho, seu caduco. Eu falei, uai, o que tem de bom nisso? Né? Aí você fala, gente, será que eles estão brincando? Eles falam, não, a pessoa se comunica assim. Não é brincadeira, não. Primeiro que a gente não brinca desse jeito. Eu lembro uma mulher que falou assim para mim, você vai deixar seu marido assim, todo arrumado, saindo? Eu não. Meu marido, eu compro aquela camiseta bem feia mesmo para ele, não sei o quê. Meu marido sai arrumado, cheiroso. Eu fico incomodada quando eu vejo uma camisa do meu marido mal passada. Porque a responsabilidade da camisa dele é minha. E eu não abro mão. Pode ser que não seja eu que passe. Alguém passa para mim. Mas a responsabilidade é minha. Eu fiscalizo. E quando não está boa, eu fico muito chateada. Porque eu sou responsável pelo bonitão. Agora, a gente às vezes vê uma mulher chegando na festa maravilhosa, pendurada de coisa, a unha feita, o cabelo feito. Aí chega o marido parecendo um resto de liquidação. Falei, gente, que é isso? Aí ela, não. Oi? Black Friday, final de Black Friday. O marido chega com aquela camiseta que você fala, Jesus, aonde que a criatura comprou um negócio desse? Aí chega aquele marido acabado, barrigudo, largado. Sai para lá. Meu marido fala, não, filho, a gente come ovo uma semana, mas vai comprar um boticário para passar boticário. Que eu quero sentir cheiro de boticário nessa casa. Não é para você andar com o marido parecendo... Agora, você maravilhosa e o marido parecendo um... Não, isso não é cristão. Não é de uma mulher cristã. O marido tem que ser cheiroso, bonito. Agora, mas eu vou deixar meu marido assim, as mulheres vão ficar tudo de olho nele, vão ficar de olho mesmo quando ele é um trubufu. E às vezes a gente vê uma mulher que não cuidou, há pouco tempo eu encontrei com uma. Não cuidou do marido a vida toda. Aí, claro, aquele pensou, que ele é um bobão, que ele não vai fazer nada, não. Arrumou a bobona e foi cuidar dele. Aí o marido volta remoçado, renovado. E a mulher com raiva da outra. Filha, a mulher cuidou do seu marido. Você não cuidava, ela arrumou quem cuidasse. Antes que você arrume alguém que cuide você. Vai lá, compra umas camisetas bonitas para ele. O Fernando já sabe que ele não pode escolher as roupas dele, que tem que passar pelo minha supervisão. E hoje é só a minha supervisão, porque antes era das filhas também. Aí ele punha uma roupa e chegava aí, não, pai, essa camisa não, com essa calça não, pai, imagina. Tá, aí vai o Fernando, volta para o quarto, arruma a camisa dele, sai, encontra a Miriam no corredor. Imagina, pai, que isso? Essa não, pode trocar, essa camisa é muito... Não, com essa calça não. Volta o Fernando. Aí ele volta na cozinha. Credo, amor, quem escolheu essa roupa? Não, amor, vamos lá. Aí eu só lembro o Fernando gritando, quem vai escolher a minha roupa? Eu preciso sair. Então, hoje, só a supervisão da esposa. Às vezes ele fala, né? Gente, aconteceu já um caso, né? A gente foi para Londrina não, Curitiba, né? Eu arrumei toda a mala e tal, mas eu estava muito atarefada, não levei uma gravata para o Fernando. E era uma igreja bem tradicional, bem séria, queridíssimos, né? Da igreja lá de Curitiba, a Igreja Batista Regular. E eu falei, irmão, pelo amor de Deus, arrumou a gravata. Eu não trouxe gravata para o Fernando. E eu já pensando dentro de mim, Deus, ajuda esse irmão a trazer uma gravata certa, porque eu sou neurótica com as coisas que não combinandinho, entendeu? E aí o irmão trouxe a gravata, teve que ser uma gravata para o final de semana inteiro. E eu tinha que orar lá do banco, Senhor, me ajuda a me concentrar na mensagem. Porque eu só conseguia pensar na gravata, que essa gravata não é dele, não combina com a camisa. Enfim, cuida. É para cuidar. Então, os maus hábitos estão nessas coisas, de como eu falo, de como eu cuido do outro, de como eu trato o outro. Trata bem, cuida bem, fala o melhor que você pode falar. Escolhe umas palavras, aprende a fazer cantada, dá uma cantada no seu marido, dá uma cantada na sua esposa. E aí, o que acontece? A gente não sabe fazer, aprende. Tem que aprender a falar. E uma grande parte do nosso prazer sexual é falado. A gente fala mais do que faz. Devia ser o inverso.
Mas se você fala mais do que faz, então fala certo. Fala bem. As mulheres elas gostam muito dessa questão de ser faladas. Mas não é só as mulheres não, os homens também. Então, assim, aprende um bom hábito. Como é que a gente conserta mau hábito? Com um bom hábito. Ah, você tem o hábito de reclamar da comida da sua mulher? Começa a agradecer. E fica orando também para ver se ela aprende, né? De repente ela aprende também, isso ajuda, né? Mas assim, oi? Compra livro, né? Dá um livro de culinária. Olha, amor, eu comprei isso aqui, achei tão lindo, achei que você ia gostar. Já é uma indireta, por favor, segue a receitinha. A gente está tendo hoje novos hábitos que estão distanciando as pessoas, né? Mas hoje a gente pode se distanciar no WhatsApp. Às vezes você está sentado junto, a gente às vezes vê isso, vai no restaurante, chique, maravilhoso, todo mundo arrumado. Quando você olha os casais, cada um no WhatsApp. Às vezes está um conversando com o outro no WhatsApp, porque já não sabe mais falar. Só sabe se comunicar escrevendo. Desliga o celular, fala. Aprende a falar. Ah, mas o meu marido não é muito chegado em falar. Ensina ele a falar. Às vezes ele não sabe falar, então ele vai murmurar. Mas começou, pelo menos já começou a falar. Já entendeu? Dá valor. Olha, amor, ninguém murmura que nem você. Ah, eu amo quando você murmura no meu ouvido. Murmura aí, por favor. Pelo menos começou. Já se manifestou, né? Já está começando. Não desenvolver o companheirismo, não terem coisas em comum. O Fernando é apaixonado por moto, já encontrou os colegas dele de motoqueiro aqui, já falaram de moto, de oficina. E eu, enfermeira, que atendi vários casos de gente que cai de moto. Então, qual a imagem que eu tenho de moto? É de gente machucada. Mas, de vez em quando, eu com muita oração, com muito poder do Espírito, vou passear com ele de moto. Por quê? Porque é o que ele gosta. Não me custa nada. Eu sento lá na garupa, coitada da moto, vou eu com ela e vamos que vamos. Depois, assim, levo meia hora para tentar sair, porque a coluna já não ajuda, nada ajuda mais, né? Mas a gente está junto. É você ter companheirismo. O Fernando sabe que eu gosto de mexer com plantinha. É onde eu passeio, gente. Às vezes eu me divirto mais nisso do que em loja de joia. Em loja de joia eu já sei que eu vou poder gastar, não vou poder comprar nada. Mas lá eu compro sempre uma plantinha. Se eu estou sem dinheiro, eu compro uma, como é que chama? Uma violeta de R$3. Às vezes você dá uma violeta de R$3 e você vai deixar sua mulher feliz. Muito feliz. Então, é você ter esse lado do companheirismo. Puxa, ela gosta de cozinhar, mas você detesta cozinhar. Mas, gente, fica na cozinha junto, conversando. Para que vai ficar enfiado na televisão o sábado inteiro? Então, é criar novos hábitos para que vocês não fiquem separados, tá? Separados afetivamente. O afeto, o que é afeto? É tudo que me toca, que move a minha vida, que me faz sentir, existir. Então, a gente vai criando essas afetividades, a gente vai desenvolvendo esses afetos. E aí, a gente, às vezes, tem uma separação que é espiritual. Espiritual. E isso acontece, a gente, às vezes, tem isso dentro da igreja, mesmo com os casais que já são da igreja. Porque, veja, às vezes a gente vem para a igreja... E eu tenho certeza que isso não acontece aqui em Taubaté, nenhuma igreja daqui, nem da região. Mas tem muitas igrejas lá daquela região que a gente mora, que as pessoas fazem de conta que são cristãos. Conhece gente assim? Briga que em casa só falta arrancar a veia do outro, mas chega na igreja, todo mundo com cara de conteúdo. Gente, isso não ajuda o cristianismo. O quanto mais honesto nós formos sobre os nossos problemas, o quanto mais honestos nós formos sobre as nossas dificuldades, mais próximos nós vamos andar de Jesus. Para dizer, Senhor, eu gostei muito, porque um dos hinos que nós começamos a cantar no louvor hoje, estava falando, Ele cura. O que a gente faz na igreja é, de fato, ser curado. A gente não chegou santo aqui. A gente é curado.
E a gente cresce espiritualmente quando a gente é curado. O Fernando ministra muito na minha vida. Ele me ensina, ele me ajuda, ele ora comigo. E eu lembro, gente, que quando que o Fernando foi para o seminário, nós casamos, ele foi para o seminário. E o Fernando se converteu já moço, né? Ele já tinha 19 anos. E eu me converti com 6 anos de idade, me batizei com 7. Era mensageira do rei, daquelas que senta no primeiro banco, sei todos os versículos, cantava todos os hinos de corte salteado. Eu era beata mesmo de igreja batista, sabe? Casamos, eu já vim com aquela impressão de que eu já sabia mais de Bíblia que ele, e de fato sabia. Sabia as histórias, sabia um monte de coisa, mas isso não é tudo. Então, a gente ia fazer devocional, quando a gente casava, e ele falava uma coisa, eu falava, não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que está escrito. Aí ele falou, não, porque não sei o quê. Eu falei, não é bem isso. E ele no seminário, não, eu estou falando porque eu tenho aula de teologia. E aí, então, o nosso momento devocional virava uma guerra teológica. Eu querendo provar que ele não sabia, ele querendo provar que não sabia. E aí a gente chegou à conclusão que já era melhor a gente não orar junto, porque aquilo estava terminando com o casamento. Era melhor não fazer vida, ter devocional. Até a gente aprender a ter o nosso momento devocional. E aí a gente aprendeu, claro. Passaram-se alguns meses, a gente voltou a orar juntos. E a gente aprendeu que o momento devocional não é um momento onde a gente faz cara de conteúdo um para o outro. Genuflexos em vossas presenças, Senhor. Neste mesmo momento, só fala neste mesmo bate-canal. Nesta bate-hora. Não precisa orar assim. É oração simples, rápida, um com o outro, de manhã. Senhor, nosso dia vai ser difícil hoje. Pai, nós queremos colocar a vida dos nossos filhos na Tua presença, pedir que o Senhor nos ajude a vender essa casa que a gente precisa pagar as dívidas. Coisas simples assim, a vida devocional. A espiritualidade, gente, ela anda junto com a simplicidade de vida. E a gente precisa tirar essa roupa de crente, que às vezes a gente veste, que não é nossa. A gente é ovelha de Jesus. E os casamentos da gente têm problemas? Claro que tem. Eles têm que ser resolvidos. Eles podem ser resolvidos? Pode, a gente cantou agora há pouco que Ele cura. Sabe o que é curar? Eu sei o que é curar, porque eu sou enfermeira. Cura é uma coisa que não fecha. É uma coisa que está dando pus, sangrando, fecha. E fica bom, e fica resolvido. Tirar a espiritualidade da boca para fora. Porque às vezes os filhos veem isso. E aí eles vão crescendo e falando, a última coisa que eu quero é ser crente. Porque meus pais só falta se engalfinhar em casa. Chega na igreja, todo mundo canta. E os filhos vão falando, bom, para a gente ser crente é fácil. É só a gente chegar lá e fazer cara de conteúdo. Porque em casa rola de tudo. A primeira coisa que um casal precisa é ter uma espiritualidade sadia, de simplicidade. Brigou, pede perdão. Fez o que o outro não gostava, vai lá, se arrepende, pede perdão. Vai um para o outro, pede perdão. Se os filhos crescem com esse ambiente, onde um pede perdão para o outro, onde a gente pede perdão para os filhos, eles vão entender que, de fato, a nossa vida é uma vida de sinceridade, é uma espiritualidade honesta, sincera. Não é só na hora que eu chego na igreja, tá? Nenhuma espiritualidade também é um problema hoje em dia. Muitas pessoas estão sendo a própria igreja. Ah, eu não vou mais nenhuma igreja. Eu escuto Razão para Viver pela rádio e no domingo eu vou para a praia. Isso não tem feito bem para as famílias. A gente precisa um dos outros. A gente precisa, inclusive, das nossas fraquezas. Mas na igreja que eu estou tem muita falsidade. Pois é, claro que tem, você está lá. Normal. E a gente precisa um do outro para se perdoar, para se amar, para aprender. É desse jeito que a gente constrói a nossa vida cristã. E tem uma coisa que é difícil para a gente, como cristão, pedir perdão. Já viu? No momento de ceia, não tem aquele versículo que fala, se você fez alguma coisa contra o outro irmão, levanta, vai lá, não toma a ceia sem falar. Às vezes acontecem umas coisas na igreja, você fala, bom, agora é melhor o pastor nem falar esse texto. Aí você fica todo mundo esperando, vai acontecer, vai acontecer. Não acontece nada.
na próxima ceia, vai acontecer, não acontece nada. Porque a gente não tem o hábito de levantar e pedir perdão. Imagina que eu vou levantar e pedir perdão, só eu, ninguém pede? Está cheio de gente pecadora aqui, por que eu tenho que começar? Começa com você. Levanta e vai pedir perdão. Chora junto, abraça. Depois leva para sua casa, faz mingau para a pessoa, você não tinha comida para levar. Faz mingau, aveia, leite, açúcar, tudo se resolve, um pouco de canela, maravilha. Nenhuma espiritualidade, eu sou a minha própria igreja, não funciona. Às vezes a gente quer que a nossa igreja seja conhecida pelo número de membros, pelo número de não sei o quê, pelo tanto de ministério de louvor, pelo tanto de pessoas que vão se sentar aqui. Mas a gente não pensa que talvez uma das formas mais importantes de ganhar essa cidade para Jesus é nós termos famílias onde as pessoas são apaixonadas umas pelas outras. Uma igreja onde as pessoas são apaixonadas umas pelas outras. Onde eu me envolvo com você, eu me dedico para você. E a gente vai fazer uma igreja onde as pessoas se amam de verdade. A gente precisa aprender a se perdoar. E isso no casamento. A gente conheceu um casal, e era um grupo de casais, era não um encontro de casais, mas era um grupo mesmo de casais. E era um psicólogo cristão que nos atendia. Eu e o Fernando, a gente fazia tudo que era encontro de casal, curso de casal. A gente era o primeiro a se matricular, porque a gente queria tanto que o casamento desse certo, que a gente fazia tudo que mandavam, né? Estava lá, era curso, a gente ia, encontro de casal ia, jantar de casal, a gente estava lá. E esse psicólogo, ele falou, olha, vocês estão vindo aqui, vocês estão amando ficar aqui comigo, mas eu também tenho dificuldade com a minha esposa, né? Normal. Então, ele montou esse grupo de casais e levou a esposa dele. E essa esposa, no primeiro encontro, ela já abriu a boca e já começou a chorar. Eu tenho uma mágoa de você muito grande. Eles eram casados há uns 25 anos, 23 anos. Ela falou, na primeira semana do nosso casamento, eu passei as suas camisas, eu dobrei, e eu coloquei na gaveta, e você reclamou do jeito que eu dobrei as suas camisas. E eu falei, gente do céu, eu sou casada há 2 anos, não melhor lembro o que o Fernando me falou na primeira semana. Tenho nem memória do que aconteceu. Mas aquela mulher gravou isso daí e guardou, etiquetou essa mágoa por 23 anos, 25 anos. Não era mais fácil ter reclamado logo na hora? Não era? E aliviado o coração, e perdoado? Não, mas a pessoa guardou, botou etiqueta, botou num arquivo, e ficou com aquele trem guardado na alma. Só adoece você. A gente precisa se perdoar. E por último, uma espiritualidade onde a gente entra em acordo para pecar. Sabe aquela história de Ananias e Safira? Tem muito dentro da igreja. Meu marido está em pecado e eu entro em acordo com ele, para apoiar ele no pecado. Queridos, às vezes a Bíblia fala que a mulher não deve ensinar o marido, mas eu vou esperar ninguém corrigir meu marido se eu estou vendo que ele está errando. Eu não vou falar para ele, olha, Deus mandou eu falar para você, eu falo, amor, não é bom você fazer tal coisa. Não é certo. Eu sou a primeira pessoa a falar. E o Fernando fala isso para mim também, amor, você está errada. Você não está legal, isso não está certo. Um corrige o outro. Porque senão a gente fica que nem Ananias e Safira, unidos para cair. Cai um, depois cai o outro. Não. A gente precisa ter uma espiritualidade onde a gente crie de fato, um ajude o outro a crescer na fé, a crescer na espiritualidade. O que Deus uniu, não separe o homem. Quem separa o casamento não é a loira do escritório. Quem separa o casamento não é o professor de natação, sei lá o que você faz lá na academia. Quem separa o casamento somos nós, com os nossos maus hábitos, com a falta de dedicação. E a gente precisa colocar isso como um padrão espiritual para nós, de que a gente vai fazer esse casamento funcionar. Mas a gente vai fazer esse casamento funcionar bem. Ah, mas já passou tanto tempo, a gente não faz mais isso, não. Acho que deixa para lá, irmã. Já estamos quase indo para a glória. Que isso?
Às vezes vai demorar 20 anos para ir para a glória. Pelo menos você vai demorar 5 anos para ir, está no lucro. 5 anos você não fez nada do que você fez antes, já está no lucro. Começa a fazer hoje. Começa a resolver esse casamento hoje. Quando a gente fala de viver em Cristo, da gente ter uma espiritualidade que honra o nome de Jesus, começa na nossa casa. E os nossos filhos começam a ver que o nosso casamento é um casamento que de fato honra Jesus. E eles começam a ver que eles querem um casamento assim. Eles querem um marido como o papai é com você. Mãe, eu quero um marido igual ao papai, que te beija, que compra presente. Falei, pode deixar que a mamãe passe o recado para o seu marido também. Filho, olha assim, assim. Então os nossos genros, quando eles querem alguma dica, liga para mim. Eu tenho um genro que me chama de Iedão. Iedão. Eu falei, filho, menos, né? Menos intimidade. Mas ele me liga. O que você acha de eu fazer isso e isso? Eu acho que isso daí não é muito legal. Que tal se você fizer isso, isso e isso? Legal, valeu. Aí com outro genro a mesma coisa. E faço isso com a minha nora também. Eu ajudo, falo, filha, faz isso. Às vezes eu sei que meu filho está precisando ficar com ela, a mamãe fica com as netas. Podem ir passear. A gente fica com as netinhas. Agora, tem vezes que eu falo, mamãe vai passear com o papai. Pode se virar com as netas aí, que hoje eu vou resolver seu pai. Outro dia você resolve seu marido. E aí a gente vai criando um ambiente cristão, onde a gente possa ter casamentos saudáveis. Saudáveis. Então, se você é casado há muito tempo ou há pouco tempo, ainda tem cura. Tem cura para o casamento. Não importa o que aconteceu, já aconteceu muita coisa, não vai arquivando essa mágoa. Não bota uma etiqueta e põe lá no arquivo. Resolve. Tira um tempo para resolver. Se precisa chorar, chora. Se precisa brigar, não precisa jogar cadeira, viu, gente? Quando a gente fala precisa brigar, não é para você bater, jogar cadeira, porque acontece muita coisa, muita violência dentro dos lares. Mas a gente precisa ser honesto, se alguma coisa precisa ser falada, precisa falar. Agora, falou, perdoa. E tem que terminar tudo com um beijo. Tem que terminar o dia com o dever cumprido. Tá certo? O dia sempre tem que terminar com o dever cumprido. Às vezes, uma parte do dever é um dever leve, só um beijo, um abraço, né? Um carinho. Já está cumprindo o dever. Mas não precisa parar por aí, tá?